agora em definitivo. Boa tarde a todos e a todas novamente. É um prazer tê-los aqui para mais um evento da Semana do Compliance do Sindicomes e a CTC. Hoje estou imbuído da missão de apresentar aqui esses ilustres palestrantes, grandes experts do comércio exterior, que vão nos dar uma visão sobre diversos assuntos, dos mais relevantes, né? Bom, como todos sabem, hoje nós temos a Catarina Formigli. A Catarina, ela possui 22 anos de experiência em Comex, Trade Compliance, Supply Chain, com atuação em cargos de gestão como diretora de Supply Chain para o Brasil e Cone Sul, gerente de Supply Chain e coordenadora de logística em empresas multinacionais de grande porte. Atualmente tem se dedicado a consultorias e treinamentos em comércio exterior, logística internacional e Supply Chain. Catarina possui formação em administração de empresas, MBA em Comércio Internacional, MBA em Supply Chain e Logística, da FGV, MBA em Gestão Empresarial, também da FGV, certificação Lean Six Sigma, certificação em Gestão de Riscos baseado na ISO 31000 para a OEA pela ABNT, certificação em ISO 28000 em Sistema de Gestão de Segurança para Supply Chain e Auditoria Interna pela Bureau Veritas. Catarina, é um prazer ter você aqui com a gente. Estamos ansiosos para ouvir de você. Olá, é um prazer estar com vocês. Agradeço o convite do Sindicomes, agradeço o convite da Gabriela e vim aqui para falar um pouco para os profissionais de Comex, né, de logística, para a gente entender melhor por que nós somos convidados a refletir também sobre essa lei brasileira anticorrupção. Para esses profissionais que não estão ali tão diretamente relacionados com a esfera do direito, mas que exercem uma função que tem alguma relação com essa lei e tentar comentar um pouco sobre esse aspecto com vocês. Ok? Podemos começar ou já? Maravilha. Você vai apresentar os demais? Como é que vai funcionar aqui? Bom, você pode começar, já que sim. Você será a primeira a falar e, à medida que os outros palestrantes começarem, eu farei a apresentação deles anteriormente. Ok, então vou seguindo, certo? Com certeza, Bom, estamos ansiosos para lhe ouvir. Tá, ok. Então, a nossa proposta era comentar um pouco sobre essa lei anticorrupção brasileira, já que o sindicato está promovendo esse evento sobre compliance nesta semana. Então, o que nós teríamos para falar, especialmente para esse público do sindicato, né, sobre o tema? Essa é uma lei recente, razoavelmente recente, é do ano de 2013. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Tudo bem? Tudo bem, ouvimos bem. Ok. Se tiver alguma apresentação que quiser passar, é só avisar. Tá, ok. Então, é uma lei recente, é uma lei do ano de 2013, é uma lei que ainda vai completar, né, 10 anos aí, no ano que vem. E é uma lei que definiu aqui no Brasil essa responsabilidade objetiva, administrativa e civil das pessoas jurídicas, né? Ou seja, das empresas, pela prática de atos contra a administração pública aqui nacional ou estrangeira, ok? Então, o que a gente está falando exatamente? A gente está falando que a empresa passa a ser responsável pelos atos que os seus funcionários podem praticar, né? Atos esses relacionados a condutas ilícitas, à corrupção, os atos que os funcionários podem praticar, né? Exercendo funções para aquelas empresas, representando as empresas no exercício da atividade deles. Portanto, está aí esse principal ponto que nos fez chamar a atenção dessa lei para esse público de Comex, para esse público que lida com a logística internacional, o público do despachante aduaneiro, que representa a empresa ali, né, perante a Receita Federal. Então, é muito importante que esses profissionais tenham o entendimento dessa lei, né, conheçam essa lei, tenham o entendimento e que saibam quais são ali os pontos sensíveis em relação à atividade deles e em relação a essa lei. Essa chegada dessa lei anticorrupção brasileira também traz para as empresas uma responsabilidade muito importante de criar esses programas de compliance para que eles possam realmente
apresentar para esses profissionais qual é a conduta esperada e qual é o comportamento desejado pela empresa nessas atividades. Portanto, isso foi um fator muito relevante, a chegada da lei foi um fator muito relevante para o fortalecimento dos programas de compliance, o fortalecimento dos programas de auditoria interna, o próprio programa de ética das empresas, todas essas ações, esses mecanismos que as empresas possuem aí para fortalecer e para tratar a questão da ética internamente na empresa, ok? Eu vou projetar aqui alguns slides, deixa eu só fazer o share aqui com vocês. Mas, assim, é só para a gente ir acompanhando aqui a explanação, ok? Eu acho que eu não estou habilitada a compartilhar, você tem que liberar aí. Te habilitei como co-host. Veja se consegue agora. Ah, sim, agora sim. Aqui. Conseguem ver esse slide? Rapidamente? Sim? Sim. Ok. Bom, então, como nós estávamos comentando, ela traz, né, ela delega aí, ela traz essa responsabilidade para o setor privado, ou seja, para que as próprias empresas busquem controlar a prática dos seus representantes, dos seus funcionários, para evitar, né, que atentem ali contra a administração pública. Então, é muito importante essa implementação dos programas de compliance. Eu acredito que o doutor aí, o professor Walter vão falar mais profundamente do tema, né? Mas e vocês acho que estão falando aí estarão falando durante todas as atividades da semana de compliance. Mas assim, conscientizar os colaboradores dessa impossibilidade de práticas corruptas, né? Permitir que a empresa então crie, defina ali metodologias de controles efetivos que possam monitorar a performance desses funcionários e, inclusive, a possibilidade de autodenúncia ali, né, de qualquer situação de conflito que possa acontecer na empresa. Quando a empresa consegue verdadeiramente apresentar essa preocupação e, efetivamente, essas ações relacionadas ao combate dessas práticas de corrupção, ela pode até vir a ter uso de algum abrandamento dessas sanções que possam acontecer para aquela empresa, né? Caso ela venha a ser objeto ali de alguma fiscalização e possa ter sido realmente verificado alguma condição inapropriada, alguma condição que realmente envolve alguma atividade de corrupção. Então, se a empresa consegue comprovar que existe mecanismos, procedimentos internos para a integridade, que existe processo de auditoria interna, de incentivo à denúncia de irregularidade, se existe uma aplicação efetiva do código de ética, se tudo isso for percebido, for provado, for comprovado, ela pode vir até ter ali alguma facilitação no caso da aplicação dessas sanções, ok? Então, como nós falamos, essa é a importância mais significativa para esse profissional de Comex, profissional de logística, para o despachante aduaneiro, para esse grupo de profissionais que nos acompanham aqui, né, nas atividades do sindicato. Essa é a importância de ter um entendimento sobre essa lei brasileira anticorrupção, tá? Para entender qual é a parte da sua atividade que tem relação com o órgão público e que tem essa sensibilidade, né, onde pode existir ali algum risco para a sua empresa sobre aquilo que você faz. E a gente comenta que esse foi um ponto, a chegada dessa lei foi um ponto muito importante para reforçar essa necessidade efetiva do programa de compliance dessas empresas, ok? Então, tudo isso junto aí traz para a gente a necessidade de falar sobre esse ponto aqui com vocês na tarde de hoje.
Temos aqui alguns comentários sobre as penalidades que a empresa pode sofrer em relação a essa lei brasileira anticorrupção. Por exemplo, se for notado uma dificuldade na atividade fiscalizatória, né? Se for percebido que, né, não tem ali uma facilitação para que a atividade fiscalizatória possa ocorrer da forma apropriada. Se for percebido que falta uma coerência, que falta um entendimento entre as informações que são apresentadas à aduana. A gente conhece bastante o caso das operações indiretas, né, que é um caso bem típico ali da ocultação do real adquirente das mercadorias importadas, quando a gente está falando de importação por conta e ordem ou de importação por encomenda. Então, esses são alguns exemplos aí, alguns cenários onde a gente pode ter uma possibilidade de caracterizar alguma atividade de corrupção. Essas penalidades podem chegar até 20% do faturamento anual da empresa. A empresa pode ser penalizada de outras maneiras também muito ruins, como, por exemplo, proibição de contrato, de fornecimento, proibição de recebimento de alguns incentivos do setor público, né? Pode chegar ali até mesmo a um nível de dissolução da entidade legal. Essas investigações, elas podem ser iniciadas aqui no Brasil e elas podem ser, inclusive, estendidas para países do exterior, porque a gente está falando de empresas que muitas vezes são empresas multinacionais ou que têm, né, subsidiárias, né, são subsidiárias de grupos internacionais ou que têm ali alguma unidade no exterior, ou são empresas negociadas em bolsa de valores no exterior. Tudo isso pode ter um impacto ali muito relevante sobre a atividade que os profissionais de Comex fazem e sobre a relação que essa atuação dos profissionais podem ter com essa legislação. Então, fica aqui o nosso alerta sobre esse aspecto da lei brasileira anticorrupção, para que os profissionais tenham um maior interesse em conhecer a lei na íntegra, né, e tenham um maior interesse de conhecer qual é a atividade que eles eventualmente fazem, que podem caracterizar algum cenário aí, né, relacionado a alguma desses perigos aí para a sua empresa, e a expectativa de que todos possam, então, compreendendo profundamente esse tópico, possam fazer as adequações necessárias na sua empresa, que são aquelas que nós comentamos aqui agora há pouco, tá? Então, desenvolver um programa de compliance, desenvolver uma ferramenta, um mecanismo de acompanhamento da performance dos funcionários, distribuir esse entendimento com esses parceiros comerciais que representam a empresa, então é o despachante aduaneiro, é um agente de carga, né? São profissionais, são entidades ali que possuem muitas vezes uma procuração e que agem em nome da empresa e que aquela ação pode ser que a empresa tenha que responder por ela, né, de uma maneira mais direta e mais vinculada propriamente a uma questão relacionada à corrupção, ok? Como nós falamos, o Brasil está engatinhando nesse processo. Se você comparar, por exemplo, com o FCPA, a lei americana, já completou 45 anos, né, a lei dos Estados Unidos que fala de corrupção nessa esfera entre a empresa particular e os órgãos públicos. É uma empresa que já tem 45 anos e a nossa, nós vamos completar aí 10 anos o ano que vem. Então, a gente está num processo de amadurecimento em relação a essas boas práticas nas empresas, um processo ainda de conhecimento dessa legislação e de se familiarizar com essa legislação e das empresas, então, se prepararem melhor para atender essa legislação do modo mais adequado. Bom, eu acho que esse era o meu recado, e a gente vai seguir aqui com os demais palestrantes. Eu vou estar por aqui ouvindo vocês também e aprendendo um pouco aí com os professores, tá bom? Um abraço. Obrigado, Catarina. Muito bom ouvir de você. É um prazer ouvir de quem conhece sempre. Eu acho que tivemos muita sorte de ter a sua presença hoje nesse evento. E agora vamos ouvir o Dr. Augusto Fável. Augusto Fável de Moraes é advogado, especialista em direito aduaneiro e tributário, com atuação há 20 anos, sócio do escritório Fável e Moraes Advogados, em Alphaville,
São Paulo, foi fundador e presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo entre 2011 até 2018. Atualmente, é presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da 30ª Subseção da OAB de São Paulo, gestão 2022-2024. Augusto, sem dúvida, é uma pessoa que conhece muito e há muito tempo. É um prazer tê-lo aqui conosco, doutor. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Boa tarde, Eduardo. Parabéns, Catarina, pela excelente explanação. Estou aqui para aprender também. Conheço um pouco, mas digo a todos que sou um eterno estudante e aprendiz. É muito importante a iniciativa do Sindicomes, que eu aproveito também para parabenizar a organização do evento, na pessoa do Luiz Ramos, estender esse agradecimento a toda a diretoria e a equipe do Sindicomes, que, principalmente na área do direito aduaneiro, nós nos deparamos com uma carência muito grande de cursos, de informações, e quando eu tive a oportunidade de fundar e presidir a Comissão de Direito Aduaneiro, durante o período mencionado, um dos maiores desafios e dos nossos planejamentos foi exatamente promover os debates do direito aduaneiro, trazer o dia a dia e as dificuldades enfrentadas pelos despachantes aduaneiros e todos os intervenientes do comércio exterior, em função exatamente dessa carência de informação, dessa carência de debate. Eu mesmo, como advogado, encontrava muita dificuldade em buscar base de informações, de doutrinas, e percebíamos também que o próprio judiciário carecia de informações nas decisões, o que também nos levou, na época, a propor criação de várias especializadas em direito aduaneiro e comércio exterior para que pudesse nortear e tutelar de forma mais adequada as questões aduaneiras. Mas o tema de hoje é a Instrução Normativa 1986, editada no final de 2020, e para quem milita na área, acompanhava antes da edição dessa Instrução Normativa, a Instrução Normativa 228 e a Instrução Normativa 1169. Quando a Receita Federal do Brasil decidiu editar a Instrução 1986, no final de 2020, revogou também, expressamente, todos os dispositivos e o procedimento de fiscalização que anteriormente estava regulamentado tanto na IN 228 e quanto na Instrução Normativa 1169. A Instrução Normativa 1986 ela trouxe muitos avanços, que eu vou falar um pouquinho para vocês, outras situações nem tanto, mas antes de falar um pouco desses avanços e comentar de forma breve alguns artigos principais, o tema hoje é curto, eu queria trazer um pouco do conceito do evento. A gente está falando de Semana de Compliance. Trazendo esse conceito da Semana de Compliance para uma analogia, para fazer um paralelo com a IN 1986, que é exatamente o instrumento que atualmente a Receita Federal do Brasil utiliza com maior frequência para fiscalizar as operações de importação e combate a fraudes aduaneiras, é de suma importância destacar o conceito e a necessidade dos importadores ao implantarem, conforme a doutora Carolina falou, da atenção aos programas de compliance. Trazendo o conceito do programa de compliance diretamente, quando a gente fala de infração aduaneira, objeto da Instrução Normativa 1986, que combate exatamente fraudes aduaneiras, a gente pode elencar duas principais fraudes dentro hoje da atualidade, que seriam o subfaturamento e a interposição fraudulenta. É importante mostrar para as empresas a importância de ter um programa de compliance e entender de que forma a Receita Federal do Brasil fiscaliza e olha as empresas
quando pretende apurar, investigar e fiscalizar esses tipos de infrações. E mais importante ainda, alertar o importador e todos os intervenientes como que podem prevenir e que tipo de conduta preventiva podem adotar no sentido de não se livrar, porque todos estão sujeitos a um procedimento de fiscalização, mesmo porque no próprio início da instrução normativa, o que autoriza o início do procedimento são meros indícios. A Receita Federal não tem nada concreto quando ela inicia. Então, todo tipo de empresa está sujeito a um procedimento de fiscalização. O que vai determinar se esse procedimento vai ser finalizado com uma penalidade ou não é a regularidade da empresa e, muitas vezes, o compliance aduaneiro para prevenir, eventualmente, situações concretas que são investigadas no procedimento. A gente pode usar aqui como exemplo, destacando essas duas principais infrações que são investigadas, tanto o subfaturamento quanto a interposição fraudulenta, citar exemplos de regras de conduta que podem ser adotadas, como troca de e-mails, faturas consularizadas e, muitas vezes, o registro integral de toda a negociação que é feita pelas empresas. A gente sabe que, infelizmente, existem empresas que acabam realmente cometendo fraudes aduaneiras, atribuindo valores inferiores ao realmente praticado, mas sabemos que a grande maioria das empresas atua dentro da legalidade. E muitas vezes são penalizadas e são investigadas de forma mais dura por equívocos de interpretação, por descontos concedidos pelo exportador que não são entendidos de forma adequada, muitas vezes por não descrever corretamente a qualidade dos produtos que são importados. Então, a partir do momento que a empresa adota regras de conduta, adota procedimentos que visam se preparar para uma eventual fiscalização, sabendo de forma preventiva como a Receita Federal do Brasil age dentro de um procedimento especial de fiscalização, o teor das intimações, exatamente o que é solicitado e como é solicitado, muitas vezes facilita e previne infrações, porque os documentos e as informações solicitadas já vão estar de fácil acesso, onde prontamente a fiscalização poderá ser atendida. Digo isso não só na questão de preço, mas também na questão da interposição fraudulenta. De suma importância as empresas manterem uma contabilidade adequada, entenderem a autonomia das operações, entenderem o que é a capacidade financeira e a origem lícita dos recursos para cada operação, entender que não podem ter nenhum tipo de operação quando a importação é direta e você tem um prévio encomendante, utilizar as modalidades corretas. Eu vejo muitas vezes, no dia a dia, quando me deparo com casos, empresas que acabam cometendo fraude aduaneira de forma culposa e não de forma dolosa, principalmente por desconhecer a legislação. Então, por isso que cada vez mais é importante o programa de compliance e o entendimento das normas vigentes para que o operador do comércio internacional não tenha nenhum tipo de surpresa e não se depare com uma infração aduaneira, muitas vezes sem ter o dolo, sem ter a vontade de lesar, sem ter a vontade de fraudar e causar o dano ao erário. E que ele possa entender também os conceitos dos tipos de informação, de importação. Saber o que é uma importação direta, saber o que é uma importação por encomenda,
uma importação por conta e ordem e conseguir, dentro da tua operação prática, adequar o procedimento correto em cada caso, em relação à prévia encomendante, adiantamento de valores, empréstimos, financiamentos de importação, enfim. Quanto mais informação o operador do comércio exterior tiver e quanto mais preparado ele tiver, maior vai ser a conformidade aduaneira e menor vai ser o risco dele sofrer algum tipo de infração. Que, pela atual Instrução Normativa 1986, nós estamos falando de infrações que podem ser multas, perdimentos, e o que nós temos visto na prática são muitos autos de infração que estão refletindo em representação fiscal para fins de inaptidão do CNPJ e representação fiscal para fins penais, responsabilizando o sócio administrador por eventual ilícito com reflexo na esfera criminal. A penalidade de inaptidão do CNPJ, por exemplo, eu tenho visto na prática, inclusive, a aplicação sumária de suspensão do CNPJ, sem respeito ao ampla defesa, ao contraditório e o término do julgamento final da impugnação que é possível dentro da representação fiscal para fins de inaptidão. E muitas vezes, como eu disse para vocês, por situações culposas, por situações onde a empresa, por falta de uma conformidade, por falta de uma plena orientação e domínio da atual legislação, acaba cometendo uma infração que coloca em risco a operação total da empresa. Quando a gente fala de inaptidão do CNPJ, eu utilizo para analogia, quando eu vou fazer algum tipo de ação pedindo alguma liminar para restabelecimento, a gente utiliza o termo que a empresa está na UTI e está morrendo. E ela vai realmente morrer caso não tenha o restabelecimento do CNPJ. Então, daí a importância do domínio de todo o regramento que envolve essas questões de importação, porque em uma situação como essa, você compromete a vida da empresa, você compromete toda a operação. É diferente de uma pena de multa, que você sofre a penalidade, mas as coisas continuam. É diferente de um perdimento, que você sofre a perda, mas você continua com as atividades. A inaptidão do CNPJ, não. Ela não permite que você exerça mais as suas atividades e põe fim à empresa, ou seja, ela fica inapta, ela fica descredenciada para exercer todo e qualquer ato jurídico. Então, dito um pouco dessa importância do domínio e dessa conformidade aduaneira que é necessário dentro desse conceito do compliance, eu queria destacar alguns pontos de forma bem sucinta da Instrução Normativa 1986, e que, no meu entendimento, foram pontos positivos e que devem ser explorados dentro do nosso dia a dia, das atividades de fiscalização. O primeiro ponto, houve uma redução, não significativa, mas houve uma redução do prazo de fiscalização. Nós tínhamos prazos que eram 90 dias, podendo ser prorrogados por 90. A atual Instrução Normativa 1986, ela prevê um prazo de 60 dias e podendo ser prorrogado por mais 60, com uma ressalva, desde que haja uma efetiva justificativa para que isso aconteça. E aí, trazendo isso para uma discussão de contencioso, envolvendo possível debate judicial e questionamento, o ato administrativo da fiscalização que determinar a prorrogação do procedimento, ele tem que ser devidamente motivado. A simples prorrogação sem motivo e sem justificativa, conforme a vasta jurisprudência, dá ensejo a um questionamento e uma nulidade dos atos praticados.
Lembrando que todo ato administrativo, para que ele tenha validade, deve haver uma expressa motivação. Essa motivação ela não vale só para a prorrogação, vale também lá para a instauração do procedimento. Falei para vocês que todos estão sujeitos a um procedimento especial de fiscalização da IN 1986, independente do tamanho da empresa, de tudo. O que vai determinar ou não a saída do procedimento, como eu disse para vocês, é a regularidade. Mas o despacho inicial que determina a instauração, que é baseada em indícios, ele também pode ser questionado. Pouca gente acaba fazendo esse tipo de questionamento dentro do início do procedimento e parte diretamente para as respostas às intimações. Mas eu queria alertá-los que já existe entendimento jurisprudencial que, ao ser questionado o ato administrativo de instauração inicial do procedimento, ele não pode, a autoridade aduaneira não pode, de forma genérica, justificar que simplesmente instaurou o procedimento com base no amparo legal e citar os artigos que determinam. Ele tem que, de forma objetiva e expressa, indicar quais foram os motivos reais que levaram àquela instauração do procedimento de fiscalização. Se foi uma divergência de preço, mostrar eventualmente o preço paradigma que motivou a instauração. Se existe alguma incompatibilidade financeira, mostrar as bases que levaram, as bases internas, digo que pode ser tanto uma informação de COAF, como uma diferença entre volumes de importação e recolhimento de tributos, mas mostrar a base motivacional que levou à instauração do procedimento, porque da mesma forma poderá haver esse questionamento. Então, sempre que houver a prorrogação do prazo, a gente tem a questão da motivação que deve ser feita. Falando um pouco mais na prática também de inovações da IN 1986, a gente traz a questão da liberação antecipada da mercadoria, que vem de forma específica no artigo 12 da atual instrução. Nós tivemos nas instruções antigas, salvo engano, na 228, eu acho que era o artigo 7º, e na 1169, o artigo 5A, possibilidades de liberação das mercadorias durante o procedimento, no entanto, em situações específicas, ou seja, quando o importador ele fazia o pedido de liberação das mercadorias durante o procedimento, acabava sendo um ato discricionário da autoridade fiscal, e muitas vezes o tema era judicializado e iniciava-se uma discussão de aplicação ou não dos dispositivos, se poderia ou não fazer a liberação antecipada mediante garantia. A grande novidade da IN 1986, no artigo 12, é que passa a ser um ato vinculado. Não cabe mais à autoridade fiscal avaliar se libera ou não as mercadorias. Ele é obrigado a fazer a liberação. E mais, ele é obrigado no prazo de 5 dias, conforme os próprios dispositivos da instrução normativa, a fixar o valor da garantia. E ao fixar este valor, o contribuinte também possui mais o prazo de 5 dias, eventualmente, para poder manifestar a sua inconformidade com esses valores. Aí voltamos para a motivação. De que forma manifestar a sua inconformidade? Exatamente trazendo o questionamento para a autoridade fiscal para que motive e justifique os critérios que foram utilizados para que aquela caução fosse fixada. Muitas vezes na prática nós nos deparamos com situações envolvendo valoração aduaneira que a autoridade fiscal ela acaba fixando valores de forma equivocada, inclusive em desacordo com o próprio acordo de valoração aduaneira do GAT. E isso é também objeto de questionamento. Então,
sempre vai haver essa possibilidade, de acordo com o artigo 12, do importador buscar essa liberação mediante caução. E havendo esse arbitramento de forma inadequada, o importador também terá, né, dentro desse prazo de 5 dias, a possibilidade de manifestar a sua inconformidade. Fixado esse valor e havendo a concordância e procedendo com a continuidade do desembaraço aduaneiro, essa garantia ela pode ser prestada de 3 formas: dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia. E esses valores, essas garantias, elas serão prestadas dentro do procedimento que, ao final, havendo o encerramento sem que houvesse a comprovação de algum tipo de fraude ou infração, isso acaba voltando para o importador. Ou não, ou havendo a lavratura do auto de infração e o início do prazo de impugnação, cabe ao importador se defender e, eventualmente, tendo um trânsito em julgado administrativo ou não tendo uma decisão judicial, vai ter a substituição dessa garantia pelas mercadorias, ou seja, assegura tanto os interesses do fisco, eventualmente no recebimento do crédito tributário ou do crédito ali constituído pela penalidade, como também assegura que o importador não tenha o perecimento das suas mercadorias dentro do procedimento. E, por fim, só para finalizar em relação às penalidades, né? Frisar novamente que, ao final do procedimento especial de fiscalização na Instrução Normativa 1986, junto com a penalidade de multa e do perdimento, nós temos essas relevantes e, vamos falar, penas de morte, praticamente, com a suspensão e inaptidão do CNPJ, que é o que, no meu entendimento, merece muita atenção e que exige, nesse momento, que os importadores busquem de forma adequada o entendimento da legislação, dos procedimentos e que possam buscar uma regularidade a evitar essas penalidades. Era isso que eu tinha para falar um pouco para vocês. Obrigado. Viu? Muito obrigado, doutor Augusto, pelas suas palavras, realmente muito enriquecedoras. Eu não gostaria de deixar passar batido a importância, né, do compliance, que você bem comentou, quando a gente visualiza que a não conformidade aduaneira, né, ela pode decorrer de culpa, né, no sentido de uma imperícia do atuante no comércio exterior, né, e aí a gente tem de contextualizar que os assuntos tributários e aduaneiros, né, eles podem ensejar muitas dúvidas, né, sobre a correta interpretação da norma, tanto por parte da empresa, quanto por parte, inclusive, da Receita Federal, que muitas vezes diverge de entendimento. Acho que o seu alerta, né, ele apenas reforça muito bem a importância de buscar o compliance, né, a todo momento, em todas as operações, em todas as situações, como você bem mencionou agora, né, porque ele realmente, a não conformidade aduaneira, ela pode vir de forma culposa, diferente da questão de corrupção, que muitas vezes vai se exigir uma conduta ativa, né, um nexo causal, um intuito de corromper a administração, né, ou culposamente quando se faz diligência. Mas muito obrigado pelas suas palavras, doutor Augusto, é um prazer ouvi-lo. Esperamos que em breve você possa aceitar outro convite do Sindicomes para compartilhar aqui conosco sua experiência e seus entendimentos. Agradeço muito, como eu disse para vocês, esse é um tema que, como eu comentei um pouquinho antes do evento, que demanda, acho que, um evento só de procedimento de fiscalização. Tamanho é a abrangência do tema e tamanho é a atuação da Receita Federal hoje. Hoje nós vemos que hoje a maior preocupação do importador é o procedimento especial de fiscalização. E como eu disse a vocês, o que a gente percebe é uma total carência de informação e a gente nota realmente essas infrações culposas e daí a importância
desse compliance aduaneiro, dessa prevenção e, principalmente, dessa informação que os importadores precisam ter da legislação, dos procedimentos, para que evite penalidades como essas que eu falei para você. Muito obrigado. Bom, agora vamos ao nosso terceiro palestrante, né? Por último, mas não menos importante, o Dr. Walter Tomás, que vai falar um pouco sobre o papel do auditor de compliance aduaneiro, né? Vai nos brindar aqui com a sua apresentação. O Dr. Walter Tomás, ele tem mais de 30 anos de experiência em comércio exterior, com atuação nas áreas de valoração aduaneira, aspectos fiscais e administrativos, habilitação de cargas perigosas, despacho aduaneiro, entre outros. Ele é membro consultor da OAB São Paulo, das comissões de Direito Aduaneiro e Marítimo e Portuário, auditor internacional BASC, Business Alliance for Security Commerce, e sócio-diretor da empresa Portório, assessoria internacional. Dr. Walter, a palavra está com você. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Inicialmente, queria agradecer o convite do Sindicomes, também o seu, Eduardo, não me conhecia, já li algumas coisas que você nos brinda aí, né, no próprio os informativos do Sindicomes, sempre bastante relevantes, e fico aqui com uma situação assim, um pouco mais árdua, né, que é falar depois da doutora Catarina, falar depois do Augusto, que é um grande amigo, uma pessoa aí a quem devo muito, e pessoalmente, no que diria a transmissão de conhecimento, Augusto sempre muito generoso nesse sentido, né? E uma figura aí, duas figuras notáveis da área do comércio internacional, do comércio exterior brasileiro, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação e gostaria até depois de confirmar, né, aquele clássico nosso agora, né, durante a pandemia, quer dizer, estão vendo, não estão vendo, então eu vou começar a tentar aqui compartilhar. Pronto, vamos lá, e aqui já vou colocar a apresentação do começo. Já Estão vendo aí a minha apresentação? Estamos vendo, estamos vendo. Deu tudo certo. Aleluia! Bom, difícil, né, falar depois desses dois ícones aí da nossa área, e então eu assim acabei decidindo para ir por um discurso um pouco mais informal, né, e buscando passar mais um aconselhamento aos colegas que estão na área, sabe? Queria mais falar disso, porque a minha formação e a minha carreira toda se deu no despacho aduaneiro. Minha vida toda, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, um pouco, mas é dentro do despacho aduaneiro, né? E então aquela vivência mesmo de bancada, de cais, de aeroporto, aquelas correrias todas, e queria colocar um pouquinho dessa minha história, cruzando ela com compliance, né? Então, comecei na área em 1980, imagina, eles estavam terminando de construir Guarulhos, a gente ia para lá e ainda almoçava em restaurantes que serviam também os canteiros de obra, né? Não tinha nada lá, era bem interessante. E também não existia a menor ideia do que era compliance, e ainda mais que aquilo ali era algo contagioso, que podia pegar a área aduaneira, né? Isso não se falava, mais ou menos, né? Quem é meu contemporâneo vai lembrar que se falava ao longe sobre ecologia, né? Ecologia começava a se falar, né? Era algo que no exterior se falava disso, tinha alguma relevância, mas aqui no Brasil a gente ainda não estava muito preocupado com o mico-leão, né? Nem sabíamos da existência dele. Aí, em 1990, a gente começa, primeiro, fomos contaminados pela ecologia, aquilo veio um impacto enorme, 94, né? Rio 94, apesar de que ali também muita gente dizia, rapaz, assim que acabar essa Rio 94, a turma não quer nem saber, né? O troço de ecologia é uma moda, é um negócio que passa,
como eu queria ter investido nisso na época, né? Algo como quando o Siscomex também, em 90, e se não me engano, 96, foi lançado o módulo exportação e falaram, agora não haverá mais necessidade, não haverá mais despachante aduaneiros. Então, em 2022, em 97% das operações de importação e exportação são feitas por despachante aduaneiros e suas respectivas comissárias de despacho. Quem apostou naquilo também, né, quebrou a cara. E quem apostou contra a ecologia, naquela época, quebrou a cara, mas o compliance, a gente já tinha algumas iniciativas pontuais. Eu fui trabalhar para uma empresa que é um maior varejista, dos maiores varejistas de confecção do mundo, e é uma empresa familiar, secular e tradicional. E eles seguiam um código de compliance, né? Interessante, o código de compliance deles era a Bíblia, eles eram cristãos ortodoxos. Então, todos nós, inclusive eu, na figura de prestador de serviço, tinha que me guiar por condutas absolutamente intransigentes quanto a qualquer possibilidade de quebra de compliance. E aquilo foi muito bom, aprendi muito com aquela empresa. Foi uma quebra de paradigma, quer dizer que dá para se operar assim, dá para se operar de uma maneira totalmente, né, alinhada. Foi muito bacana. Bom, 2000, entre as décadas de 2000 e 2010, a ecologia já era algo inafastável, né? Aí, os crimes ambientais, o compromisso com o meio ambiente, né, era algo que não podia fugir da pauta de nenhuma empresa séria, independente até do tamanho. E, nessa época, também, eu comecei a trabalhar com as obras, né? Com as obras como linhas de metrô, as linhas de monotrilho, de VLT, mesmo hidrelétricas, as próprias refinarias, né? Obras licitadas. Nós trabalhávamos, fazíamos a terceirização do departamento de importação, né? E naquela época, curiosamente, também essas obras eram extremamente, né, vigiadas. Olha que paradigma, né, do ponto de vista do compliance. A licitação, não, como nós descobrimos mais tarde, né? E o que levou à derrocada daquelas grandes empresas para as quais eu trabalhava foi justamente a falta de compliance. Não foi isso? Que levou eles a uma enorme crise nunca imaginada. Empresas que perderam mais de 90% de importância, e o pior, né? Mais de 90% das pessoas que estavam lá dentro perderam o emprego, a fonte de renda, né? Por decisões, por erros de compliance. E aí, nessa época, meados de 2010, né? O que aconteceu? 14, né? A Lava Jato vem e paralisa todas as obras do Brasil. E eu não sabia o que fazer, né? 80% do nosso trabalho era para isso, né? Hoje ainda trabalhamos com isso, também, graças a Deus, ainda trabalhamos com o pessoal do ramo de vestuário, mas fiquei perdido. E, na época, eu estava lá na Comissão de Direito Aduaneiro da OAB, presidida, né, com um brilhantismo inegável pelo doutor Augusto Falva. E quando eu falo da generosidade dele, eu já falei já em grupos particulares, mas é até bom falar num grupo maior, Augusto. Naquela época, eu perguntei ao doutor Augusto sobre o OEA. Falei, olha, tem uma coisa interessante, está se falando do OEA, que seria um programa de compliance na área aduaneira. Eu gostaria muito de acompanhar isso. Para mim, pode ser uma mudança na minha carreira. E o Augusto, com essa generosidade que é maior que ele, não, você vai sim, nós vamos fazer um ofício aqui. Eu fui participar lá da formação
devo muito a você, Augusto. Muito obrigado mais uma vez, né? Já falei isso pessoalmente, já falei em vários grupos pequenos e agora tenho a chance de falar com uma plateia maior. Imagina, isso aí é a tua competência, o teu profissionalismo, imagina, que isso. Não, o amigo aí olha, pessoa excelente, viu? Vocês precisam conhecer mais. E daí, nessa época, fui lá para a comissão, né, que estava estruturando o programa OEA no Brasil. De princípio, aquele me soou um negócio tão estranho, parceria aduana-contribuinte. É algo assim, você está naquela arena romana, parceria entre o leão e o cristão. Quer dizer, não dá certo. O leão, na figura do fisco, querendo comer o coitado do cristão, você olhava o placar, estava lá, né? 712-0 para o leão. O cristão não ganhava uma. Né? E aí, aquilo começou a vir, daí a Elaine Costa, com a paciência inesgotável, ficava na minha cabeça, Walter, deixa de ser burro, rapaz, deixa de ser travado, não é assim, é uma outra ideia. É uma ideia moderna, é a ideia de parceria justamente para poder suportar parte das atividades do fisco. Por isso que a gente está fazendo parceria, Walter. Né? Quer dizer, eu estou falando essas palavras, ela é super delicada, não falaria isso nunca. Né? Mas a ideia qual que é? Separar os intervenientes entre aqueles de baixo risco, que esses, então, são certificados no programa OEA, né, e tem uma passagem livre nos processos aduaneiros daqueles de risco desconhecido ou alto risco. Então, a força que eu tenho, o enforcement, né, que os americanos gostam de falar, o enforcement, a aplicação da força da lei, que eu faria para todos, não, agora eu vou fazer mais exclusivamente aqueles de risco alto, e aí eu tenho mais braço para pegar esses caras. Né? E eu comecei a ver isso funcionar, puxa vida, né? Fomos trabalhando nisso daí, e agora, né, nós vemos o quê? Nos bids, para transportadores, para comissárias, para agentes de carga, se falando em compliance como uma obrigação comercial. Mas esse ano passado, assistindo a um congresso lá em Monterrey, no México, do CITIPET, eles já estão falando em 2030, certo? O CITIPET é um programa análogo ao OEA, que hoje já corresponde a quase 60% das operações de operadores na importação e na exportação nos Estados Unidos, estão falando de ser obrigatório, ser condição básica ter inscrição no CITIPET, num programa de compliance para poder operar nessa área. Então, eu diria o seguinte, colegas, despachantes, comissárias e outros intervenientes, agentes de comércio exterior, eu vi isso acontecer, e quem é da minha época viu isso acontecer na ecologia. Não menospreze, não. Não pense que isso é uma moda, que o compliance vai passar, né? E que daqui para frente, né, isso daí vai arrefecer e a gente não vai querer nem saber do mico-leão. Não, o bichinho está cada vez melhor, está aí, e vai você, né, atropelar o mico-leão para você ver o problema que você vai ter na sua vida. Não é isso? A doutora Catarina nos falou aí, olha, claramente, né, as penalidades. Aí o doutor Augusto veio e colocou isso num funil e deu luz em cima da área aduaneira, com penas draconianas, porque falar de, né, de colocar realmente a empresa na UTI, né, doutor Augusto, porque você falar, caçar o CNPJ, é um negócio drástico. A pena de perdimento em si já é algo, né, fora do comum pela brutalidade. Né? Você vê um paralelo no confisco, que é uma situação de guerra, não é isso? A pena de perdimento, às vezes, aplicada aí à torto e à direito. Bom, aí, falando do programa OEA, né, trazendo essa coisa do compliance especificamente para a nossa área. Hoje, o programa OEA já corresponde a 20% na importação, nas exportações brasileiras e a quase 40% nas importações. Deu um salto agora de 3 ou 5 semanas para cá com a entrada da Petrobras, né?
Petrobras, não sei se vocês acompanharam, teve uns probleminhas de compliance alguns anos atrás, mas agora, diga-se de passagem, não só a Petrobras, como o Odebrecht, como todas aquelas empresas, têm seríssimos programas de compliance, hein? Os dos mais adequados do mundo. Não é isso? É bem interessante, né? Como as coisas acontecem. E aí me perguntam, mas qual é o ganho que eu vou ter com a implementação do OEA? Isso é um trabalho da CNI, que verificou que a implementação do OEA traz uma economia sobre o valor FOB nas exportações de até 9%, em média 9%, melhor dizendo, e nas importações em torno de 7%. E aí tem uma série de fatores, redução de custo de armazenagem, demurras, né? Os custos de estoque, oportunidade de capital, que inclusive cada dia está mais caro, e assim por diante. Mas uma pergunta que eu gosto às vezes de fazer e provocar, quanto custa não ter compliance? Né? E aí está o volume. Custou, em 2020, para alguns importadores e exportadores, entre multas e apreensões, mais de 7 bilhões e meio de reais. Eu acho caro. Eu acho que vale mais a pena, né, como diz o doutor Augusto, investir no compliance, não é? E aí vamos mais. Nós estamos aí numa greve bastante dura da Receita Federal, em que eles estão pleiteando o quê? E vai acabar sendo, né, repassado para eles o bônus de fidelidade. É algo que havia se comprometido o governo, não é? Perdão, de fidelidade, não, de produtividade. Escrevi errado e acabei falando errado. O bônus de produtividade, que é um acréscimo à remuneração da fiscalização por ela atingir determinados índices de eficácia, e um deles é o aumento da arrecadação na área aduaneira, é o aumento das apreensões. Olha lá como vai aumentando o risco para você não ter compliance. A malha aduaneira implementada, a do INPE, que está entrando aí, a utilização desse sistema todo de inteligência artificial que a Receita tem, né, com alimentação orgânica, o catálogo de... Gente, o catálogo de tributos, ele cria uma situação nova, que é o contribuinte esquizofrênico. Porque a esquizofrenia é você, né, é uma patologia de ordem psiquiátrica em que o camarada, às vezes, se imagina duas pessoas. Então, ali o que acontece? Ele classifica num determinado capítulo e depois ele vai no preenchimento dos atributos e se desclassifica. Ele se desclassifica. Aquilo é lindo, aquilo ali, para quem é da fiscalização aduaneira, né, é só jogar na mão do computador e falar, olha, amigo, você aqui, você emite, olha, nem gasta selo, manda direto para a caixa postal dele, já o auto de infração. E mais, como diz, né, aquele não tão famoso ministro do Supremo, vai puxar uma pena e vem uma galinha inteira, hein? São 5 anos. Opa, canal verde, né? Aí a doutora Catarina, a doutora Augusto, né, sabe isso de cátedra, não significa absolutamente nada, né? Significa que você vai continuar com um facão na cabeça durante 5 anos. E o professor César é que diz que as festas de Réveillon, na verdade, são comemorações dos contribuintes pela decadência fiscal, né? Então, o camarada vai lá, acende umas velas para Iemanjá, solta uma barca, tudo, ele está comemorando aquele passivo que caiu lá atrás, né? Então, bom, agora nós estamos como, né? Aqui, com a minha equipe, aqui, graças a eles, fundamentalmente, né, nós já estamos com mais de 50 empresas que nós certificamos no programa OEA. O programa conta com mais de 450 empresas certificadas, né? Também passamos a estudar mais sobre isso, né? A buscar apoio também em programas congêneres. E aqui eu queria partir para um outro tema que acaba nascendo dessa nossa conversa. É sobre a logística internacional, a importância da logística internacional e porque o compliance é inexorável, né?
a necessidade da logística internacional, o compliance procura mitigar os riscos das operações aduaneiras, né? E a importância que elas têm no mundo. Vocês, se a gente for ver, de 1947 até 2017, o comércio internacional se multiplicou em 43 vezes, alguns anos cresceu 3 a 4 vezes mais do que o PIB internacional. E a logística internacional, que é onde, né, nós trabalhamos, cada um fazendo uma parte, auxiliando nisso daí, né, é justamente esse gerenciamento da cadeia, né, toda de suprimentos. A importância disso vem, e nos dias atuais eu quis buscar um paralelo. Sempre quando a gente fala de logística, tá, no início dos cursos de logística, ouve ou está transmitindo, a gente fala de uma operação logística icônica, né? Foi ali, né, era considerado a maior operação logística, né, a mais complexa e a maior de todos os tempos, que foi o desembarque na Normandia, né? Então, os números grandiosos, 7.000 navios, né, mais navios de guerra, mais outras embarcações de desembarque, né, a guerra anfíbia, né, a Operação Overlord, né, com 24.000 soldados e tal. Chegou no desembarque de mais de 130.000 homens. Né? Isso é peanuts. Olha o que nós fizemos de 4 anos para cá. Nós distribuímos comércio internacional, logística internacional, mais de 11 bilhões de doses de Covid-19 foram aplicadas no mundo todo. No Brasil, nós chegamos a 73% da população totalmente vacinada. No mundo, já 60% da população mundial. Só o ser humano para fazer uma coisa dessa. O ser humano é uma praga e é uma bênção, não é? E quem é que estava envolvido? Estavam os aduaneiros. Em cada um desses momentos estavam os aduaneiros. Inclusive, o despacho antecipado aéreo do OEA foi inaugurado trazendo insumos IFA das vacinas. A mercadoria já desembaraçada antes de sair do aeroporto de origem. Olha para onde nós estamos indo. A aduana hoje já trabalha com a ideia de verificação da carga pós-liberação para os OEAs, que é o futuro. Para que eu interromper a cadeia logística internacional? Eu tenho 5 anos que eu posso ir lá, não é? Eu posso ir atrás do cara. Bom, e aí, gente, isso também buscar uma coisa lá de trás, o compliance como está na vida da gente, né? O compliance, ele é algo, vamos dizer, um círculo onde o direito está dentro, a moral está dentro, o direito está dentro, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem. Mas eu não sou obrigado legalmente a controlar minha cadeia logística internacional ou a conhecer os meus parceiros. Não, não. Legalmente, não. Mas é o que diz o compliance, a mais antiga citação. Né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, esse é o compliance. O compliance é algo que transcende as normas legais, né? Vai além, vai um esforço realmente do que eu estava dizendo no início, da parceria nossa como agente de comércio internacional com as agências de controle, né, aduaneiras e outras agências anuentes do comércio, né? E isso se insere dentro de um tripé que hoje é cada dia mais presente em todas as organizações. É um dogma, é vamos dizer, são os 3 mandamentos de qualquer empresa hoje em dia. Né? É o meio ambiente, é a responsabilidade social nas suas atividades e a governança. E o compliance está na governança. Né? É a gestão por processos. E aí, queria falar com os amigos, né? Como isso se encaixa no programa OEA? O programa OEA tem 2 modalidades aqui no Brasil. Uma delas objetiva a segurança da cadeia logística, que é a modalidade que é a segurança, que é a modalidade da exportação, e essa está preocupada
com o Brasil como o maior exportador de drogas do mundo. O segundo maior exportador de drogas, perdão, o segundo maior exportador de drogas, né? E o maior exportador de cocaína. A gente perde para os opiáceos lá para o Vietnã. Então, daqui a pouco a gente consegue dar a volta neles, né? Infelizmente. Estamos, o Brasil é um corredor assim, maravilhoso, infelizmente, né, do ponto de vista logístico, para o escoamento da cocaína que vem dos nossos vizinhos aqui andinos, né, e segue em caminho à Europa. E, de outro lado, né, a conformidade tributária e aduaneira, que é isso que o doutor Augusto estava falando, né, que vai desde a classificação fiscal, descrição de mercadorias, a valoração, né, o valor aduaneiro. Então, aí é que entra o OEA no compliance. E eu entendo que a pessoa certa para estar à frente das operações de compliance aduaneiro é o comissário de despacho, o despachante aduaneiro, certo? É esse que pode fazer a análise dos processos, é esse que está ligado a todas as fases da operação, né? E esse que vai ajudar a identificar, mapear, avaliar, propor ações, né, que vão reduzir riscos, tanto na cadeia de suprimentos internacional, na linha da exportação, como na conformidade tributária e aduaneira na importação. O que precisa? Quais são os critérios que precisam nortear esse? Quais são as habilidades que esse profissional precisa ter? Gestão por processos, entender como, né, como se elaborar, como se controlar, como se administrar um POP, um SOP, a parte toda de cybersecurity, a gestão de recursos humanos, a capacitação, que isso é uma coisa que, né, eu novamente venho louvar aí, né, este sindicato e os outros que promovem a capacitação dos seus associados. Isso é muito importante. A aplicação das normas, né, que a doutora Catarina conhece muito bem, da ISO 31000, né, da gestão de risco, como instrumentos de auxílio, né, na própria gestão, na tomada de decisões, perdão, e aí segurança da carga, treinamento, novamente, conscientização de ameaças, segurança das instalações, gestão dos parceiros comerciais, entender o que é uma cadeia logística, a sua participação nela e a interligação entre esses entes. E aí nós vamos para as áreas que os despachantes e os comissários nadam de braçada. Descrição de mercadorias, classificação fiscal, base de cálculos dos tributos, que é a valoração aduaneira, as operações indiretas, que o doutor Augusto falou também, que geram, né, aqueles gravíssimos e eu acho exagerados, né, reações, né? A parte de regimes de origem, imunidades, benefícios, controle cambial. Isso tudo faz parte do dia a dia desses profissionais. Então, eu recomendo que esses profissionais busquem a capacitação nessas áreas que ainda não conhecem, porque eles são o nato auditor de compliance aduaneiro. Era isso, com os meus agradecimentos, e perdão pelo horário, né? Não sei se me estendi demais, e fico à disposição aí para qualquer questionamento. Tá? Muito obrigado, doutor Eduardo. Muito obrigado, Walter. Obrigado pelas suas palavras para mim. E, em nome do Sindicomes, eu queria lhe agradecer. Hoje estou com essa missão aqui. Realmente é um prazer ouvir de você a sua vasta experiência no assunto. Só tenho a acrescentar e contribuir para o desenvolvimento do comércio internacional. Nenhum de nós tem nenhuma dúvida aqui da sua excelente experiência como docente também, né, e professor do Sindicomes, aduaneiras, em diversos outros lugares também. Realmente é impossível fazer qualquer comentário à sua apresentação, é realmente um momento de aprendizagem, acho que para mim e para todos nós que estamos aqui. Então, eu gostaria de agradecer a todos também, a Augusto, a Catarina. Não tivemos perguntas, né, hoje, mas se vocês quiserem fazer algum comentário a mais, estaremos todos aqui ansiosos para ouvir de vocês, especialmente da Catarina,
e foi econômica nas palavras, com a preocupação de não entrar demais no tempo de todos, né? Eu Mas estava sem com uma dúvida. preocupação de não entrar no tempo dos outros, mas se eu puder fazer uma palavrinha final, eu queria agradecer muito a explanação do professor Walter, que eu já conheço, né? Já inclusive fui ali cliente das consultorias de OEA dele, e eu acho que ele fez uma colocação ali no tempo, né? Uma caminhada ali no tempo muito importante para a gente entender como que nós chegamos até aqui. E a mensagem mais importante, não tem volta, né? Um caminho sem volta, que agora a gente precisa das empresas se adequando nesse modelo, todo mundo aí se adequando a esse modelo de compliance, e a ferramenta do OEA, aqui no Brasil, nesse nosso cenário, eu acredito que seja a melhor ferramenta de trade compliance que nós temos atualmente, é a adesão a esse programa brasileiro de OEA, que casa muito com o que disse o doutor Augusto também. Você consegue criar esse mapa de gerenciamento de risco aduaneiro para que você tenha uma postura ali, né, mais adequada frente a essas possibilidades de infrações e você não esteja apenas em uma postura reativa, né? Você consiga criar ali um cenário preventivo para a empresa para combater essas possibilidades de fraudes, de erros, e para criar um ambiente de entendimento dessa legislação, um ambiente mais adequado para a gente não chegar nesse ponto culminante terrível que já é a aplicação, né, da infração ali. Ok? E muito realmente relevante essa caminhada que o professor Walter mostrou ali, do ESG, né? De você saber que esse programa de compliance está dentro de uma estrutura maior, que a gente tem todo um entendimento de compliance com mais robustez, não é simplesmente uma ferramenta isolada, o OEA, tem todo um programa de compliance dentro da empresa e de atendimento à segurança, à saúde, ao meio ambiente, a todos esses, e a conformidade, não só a conformidade aduaneira, mas os demais aspectos de conformidade da empresa. Então, é um plano muito mais robusto, que envolve muitos elementos, e que o elemento do atendimento do compliance aduaneiro é mais um, né? Tão importante quanto todos os outros, mais um, que faz parte desse processo aí, que, como nós falamos, todas as empresas precisam se adequar. Infelizmente, né, ou melhor, felizmente, a gente está num estágio onde todo mundo precisa se adequar a esse modelo, ou vai perder competitividade, vai perder mercado, né? Esse é o cenário que a gente vê. Mas foi muito importante a apresentação aí dos nossos dois doutores, então a minha abertura ali rápida valeu a pena. Sem dúvida. Walter, acho que você quis falar alguma coisa, mas está no mudo. Não, eu queria reiterar, né, isso que você falou, né, sem dúvida nenhuma, foi o que ajudou a levantar aí o assunto para a gente, né, fez toda a base, né, muito bem demonstrada, né. Realmente, a gente tem que pensar nisso como sendo um programa que não é um programa de governo, gente, é um programa de Estado, não tem como. Semana passada estava lá o nosso secretário de Comércio Exterior discutindo na OMC sobre compras governamentais. Né? Tivemos uma visita aí da presidente da OMC ao governo brasileiro, falando: vocês têm que exportar mais comida. O Brasil não pode, o mundo não pode viver sem a comida do Brasil, que também depende do fertilizante da Rússia, quer dizer, né? E a Alemanha depende do gás russo, e todos nós dependemos da China, e é isso, do sistema financeiro internacional, e cada vez mais vamos ter as trocas, quer dizer, a coisa da globalização não é um fenômeno que não tem demonstrado capacidade para se reduzir nos próximos anos, né? E a tendência é crescer, 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 e temos que estar preparados, porque novos desafios vêm aí, desafios bem interessantes, né? O mundo globalizado não aceita realmente que se rompa com esses três paradigmas, né? Que é do meio ambiente, da governança e do compromisso social. Maravilha. Exatamente isso.
é um programa que vai a cada dia mais fazer parte do dia a dia das empresas e da sociedade, né? Porque ele é um programa que ele abre para a sociedade, né, os canais de denúncia, né, uma forma de comunicação nova. Isso vai ser cada vez mais parte de treinamentos em toda e qualquer empresa que se faça, né? Não só a empresa que tem um programa de compliance, mas como o seu fornecedor, né? Acho que é importante já saber que não tem escapatória, né? E vem de cima para baixo, né? Quanto maiores as empresas, mais estruturadas, mais presente se fará esse programa. Eduardo? Olá, Gabriela. Cheguei, tudo bem? Boa tarde. Ainda consegui chegar a tempo de agradecer a presença de todos os inscritos, todos os convidados, doutor Walter, a Catarina, o doutor Pavel, e lembrá-los que essa semana o tema ainda continua, o compliance, o OEA. Amanhã nós temos o workshop do doutor Walter, o OEA e o despacho aduaneiro. Temos a doutora Marina na quarta-feira, com, salvo engano, gestão de riscos aplicadas ao compliance aduaneiro. Então, é uma semana imperdível, tá? Eu convido a todos aqui para se inscreverem, são todos workshops gratuitos. E agradeço o Eduardo. Eu não consegui pegar o começo, não sei se o Eduardo se apresentou, nosso colega do Sindicomes da CTC, presta assessoria para compliance, tá bom? Eduardo, quer falar alguma coisa? Podemos encerrar. Bom, muito obrigado, Gabriela, pelas suas palavras. Só lembrando que amanhã a gente tem mais um evento com o Cláudio Torquato, do Ministério da Agricultura, falando sobre o selo Mais Integridade, que é um selo para as empresas do agronegócio que buscam se adequar à lei anticorrupção, e ele vai mostrar um pouco para a gente como essas empresas, né, os clientes, os despachantes, aqui os contratantes de logística, eles analisam as empresas do ponto de vista da integridade, né? Então, para aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre empresas que já têm um programa de compliance robusto, venham amanhã participar de mais um encontro. Imperdível também. Lembrado. Certo? Então, mais uma vez, obrigada a todos. Aí um excelente fim de tarde e nos vemos amanhã. Obrigado, Catarina. Obrigada. Prazer revê-la. Augusto, um abraço, meu amigo. Um abraço, doutor. Um abraço, hein? Obrigado. Até mais. Um abraço. Até mais.